melhor do que transformar o meu sofrimento em conteúdo. Eba! Vez ou outra eu recebo comentários de pessoas perguntando por que eu não posto com tanta frequência. E aqui vai a minha resposta. É porque eu sou mentalmente capaz? Por causa de umas paradas que atormentam a minha vida todos os dias, chamadas autismo e TDAH. Oi, meu nome é Bia. E vez ou outra eu vejo pessoas com essas condições comentando sobre as suas dificuldades do dia a dia, mas eu nunca vi alguém se aprofundar nesse assunto em relação a ser criador de conteúdo. Então hoje eu tô aqui pra fazer isso. Eu acho que um bom ponto de partida é dizer que eu comecei a ser youtuber pra fazer conteúdo dos meus hiperfocos, algo que toda pessoa com autismo e TDAH tem. Eu comecei no YouTube com um canal de Minecraft porque eu era hiperfocada em youtuber de Minecraft, depois comecei a fazer animações porque eu era hiperfocada em animation meme, depois eu fiz um canal de gacha porque eu era hiperfocada em gacha life, então veio a Bia Chinin porque eu era hiperfocada no jogo Project CK e Vocaloid. E esses eram os meus conteúdos principais no início, mas eventualmente o canal foi virando sobre tudo que eu acho interessante de contar, ou que já foi um hiperfoco meu em algum momento da vida. Tipo, eu já tive hiperfoco no mundo Torajo, My Little Pony, Danbue Shudai, eu tô tendo até agora com Shikawa e por aí vai. E só isso já pode ser considerado um problema, porque vários dos meus hiperfocos têm nichos muito diferentes. E eu tenho que fazer as pessoas se interessarem por eles pra conseguir fazer o canal dar certo, né? Daí isso exige que eu pense muito bem no jeito de estruturar meus roteiros pra sempre colocar a coisa mais interessante nos primeiros segundos do vídeo e explicar de um jeito fácil de entender pra prender a atenção de qualquer público. Isso na verdade é algo bem comum de youtubers fazerem. A gente tenta fazer um storytelling bem estruturado pra fisgar vocês e fazer vocês se interessarem na narrativa e continuarem assistindo até o fim. O grande problema é que isso exige concentração e atenção. E o TDAH é o transtorno do déficit de atenção. Então eu acabo me distraindo e atrasando nos roteiros mais do que o normal, e eu preciso fazer um esforço maior no cérebro pra manter o foco. E sendo uma pessoa autista, eu tenho hipersensibilidade sensorial, o que gasta da minha energia mental, e o meu cérebro naturalmente processa muito mais detalhes do que o normal. Então, tipo, puta que pariu. Eu tenho que pensar muito pra fazer um roteiro bom e eu preciso fazer pausas muito frequentes pra não passar mal da cabeça. Mas, sinceramente, eu nem acho mais isso grande coisa comparado ao sofrimento que eu tenho pra gravar os áudios dos vídeos. Nós autistas temos uma dificuldade maior na comunicação. E no meu caso, o meu maior problema é na expressão e no tom de fala. Eu naturalmente tenho dificuldade pra conseguir agir como uma pessoa, entre aspas, normal. Nesses casos, geralmente os autistas fazem algo muitas vezes de forma involuntária, chamado de masking, que é imitar os trejeitos do que as pessoas considerariam normal pra mascarar as nossas dificuldades sociais. E isso é o que eu tento fazer pra conseguir me expressar direito nos vídeos. Então, constantemente eu tenho que regravar falas até ficar legal, porque ou eu falei num tom esquisito, ou eu acabei gaguejando, ou eu travei no meio, ou às vezes o áudio até fica bom, mas eu crio uma ilusão de que na minha cabeça não tá bom e que as pessoas vão achar estranho. E como isso tudo exige muito processamento sensorial do meu cérebro, eu fico cansada em questão de poucos minutos e eu sou obrigada a descansar, porque senão a narração do vídeo vai ficar parecendo como se eu estivesse morrendo. Sério, um short de 1 minuto eu costumo demorar uns 10 minutos pra gravar. E teve o ápice, que foi o meu vídeo de lebre coelho de 20 minutos, que eu tentei gravar em um único dia e eu demorei umas 8 horas. É claro que eu dei pausas pra comer e tal no meio, mas ainda assim foi muita coisa pra mim. Eu saí daquela gravação completamente esgotada e depressiva, porque eu tinha me esforçado demais em um único dia, e eu tava com a sensação de que eu não tinha narrado de um jeito normal o suficiente. E esse é um pensamento que eu tenho com muita frequência, o que acaba me deixando bem ansiosa. Daí, por causa da ansiedade, eu começo a sentir dificuldade pra respirar, e se eu não tô respirando direito, a minha fala fica ruim. Então tá aí mais um empecilho que pode acontecer comigo na hora de gravar vídeo. Sim, eu faço terapia pra tentar ajudar nesses problemas, mas eu tô há anos nessa mesma situação e não é muito fácil sair disso. E por fim, a gente tem a parte da edição que eu também sofria, porque eu me sentia constrangida de me ouvir tentando narrar de um jeito legal, e eu tenho um perfeccionismo do caramba de não deixar nenhum erro passar, o que adicionava desnecessariamente horas a mais no meu trabalho de editar. Mas, graças a Deus, hoje em dia eu consigo pagar editor e eu só edito os meus próprios vídeos vez ou outra. Salve galerinha do YouTube, unboxing do vídeo da Bia Chinin. Então, é menos peso pra mim e eu consigo me dedicar mais na roteirização e narração. Outro problema grande que eu tenho é na questão de me enturmar com outros youtubers. E, na verdade, isso acontece em todo o meu ciclo social. Eu tenho muita dificuldade pra iniciar e sustentar conversas. Se a gente não tem um assunto pré-definido, eu fico muito tensa. E nós, autistas, costumamos ter algo chamado ressaca social, porque socializar exige um esforço muito grande e, consequentemente, isso gera um cansaço extremo. Então a gente acaba tendo que se
isolar pra descansar. No meu caso, muitas vezes, eu me isolo por dias pra recarregar, entre aspas, a minha cabeça. O que pros meus amigos mais próximos, isso já é normal, porque eles entendem as minhas dificuldades, e eu tenho melhores amigos autistas que fazem o mesmo, então eu fico bem de boa. Só que eu sinto que isso acaba me tornando uma pessoa mais isolada no meio dos youtubers, porque por causa disso eu não mantenho muita interação com os outros. Às vezes eu posso demorar dias pra responder mensagens, ou às vezes até semanas, porque acaba acumulando muita mensagem e eu esqueço de responder. Se você é meu amigo e eu já fiz isso com você, me desculpa, pode me mandar outra mensagem na DM qualquer coisa, eu não me incomodo. E isso me dá um certo receio de me aproximar de pessoas novas, porque a maioria dos neurotípicos não entendem as dificuldades do autismo em detalhes. Então, se eu não explicar, podem achar que eu ignoro as pessoas de propósito, que eu não mantenho conversas porque eu não me importo, mas não é isso. E ainda tem a chance de eu explicar e acharem que é frescura, porque muita gente ainda banaliza o autismo. Então, às vezes, eu tenho até vergonha de falar disso e eu prefiro ficar no meu canto. Não me levem a mal, eu gosto muito de conversar com as pessoas, é só que eu não consigo fazer isso com a frequência que eu gostaria. Então, se você é algum youtuber ou conhecido que queria manter contato comigo, de verdade, eu também acharia muito legal conversar com você. A minha única questão é que eu tenho várias dificuldades e isso é algo que eu sonho em um dia conseguir superar pelo menos um pouco. Bom, eu também pensei que seria interessante trazer aqui não só relatos meus, mas de outros youtubers que também têm autismo, TDAH ou os dois. E é por isso que eu entrei em contato com o DK, que por sinal postou um iceberg bem informativo e completo sobre o autismo, que olha só, eu participei, e o Melo Animations, um cara que eu conheço desde a época do meu canal de Gacha Life, e eu também dublei pra um vídeo recente dele, pra darem os seus depoimentos sobre qual é a maior dificuldade de ser um youtuber na visão deles. E aí, galera? Sim, eu tô dando uma invadida aqui no canal da Bia. E pra quem não sabe, que eu acho extremamente difícil, até porque um dos vídeos que tinha viralizado no meu canal foi justamente falando sobre o autismo. Mas pra quem ainda não sabe, eu sou autista de nível 1. E sinceramente, eu não tenho muitas dificuldades, até porque eu fui tratando isso ao longo do tempo. Um dos grandes problemas que eu tenho é justamente o hiperfoco. Ah, mas quem disse que hiperfoco é algo ruim? Bom, assim que supostamente ela pode ajudar, ela também pode atrapalhar. E o motivo de atrapalhar é justamente ficar muito focado. Porque pra produzir um vídeo, você tem que ter a ideia, gravar áudio, e é claro que também não pode faltar o roteiro. E pra mim, e eu acho que todo mundo vai concordar com essa, a parte que eu não diria difícil, mas demorado, é a edição do vídeo. E é aí que nessa parte complica, porque eu simplesmente fico muito focado em edição, com o objetivo de terminar o vídeo o mais rápido possível. E é claro que eu não faço de qualquer jeito, mas o problema é que a maioria dos vídeos que eu produzia, eu editava de noite até a madrugada. Pra vocês terem uma ideia, no meu canal eu tinha feito um vídeo falando sobre o Hollow Knight Silksong, que no caso é a história completa do jogo. E quando eu finalmente tinha toda a matéria pra poder começar a editar esse vídeo, eu comecei a editar esse vídeo às 7 horas da noite e eu terminei a edição meio-dia. Ou seja, eu fiquei 15 horas direto focado editando esse vídeo. E eu só tinha conseguido dormir por 2 horas. Então o grande problema da questão foi esquecer tudo ao meu redor. Eu não tava sentindo fome, eu não tava sentindo sede, e depois que eu terminei de editar o vídeo, eu fiquei simplesmente com uma dor de cabeça. Não tão grave, mas era só uma dorzinha de leve. Então, resumindo, provavelmente as pessoas neurotípicas, elas iriam trabalhar no vídeo em pouco. Agora, se o hiperfoco ataca, isso pode acabar prejudicando a pessoa. Eu não tenho nenhum problema para poder produzir vídeos. O problema é colocar o vídeo como prioridade total, até mesmo acima da família. E é claro que tempo com a família é algo extremamente importante. É basicamente isso. E aí, meus manos, como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Melo do canal Caramelo Animations e hoje a Bia, minha amiga de anos, me chamou aqui pra dar o meu humilde depoimento sobre como é ser um youtuber que tá dentro do espectro autista. Pra quem não sabia, tá aí meu chá revelação. Eu sou diagnosticado com tripla excepcionalidade, que é o autismo, o TDAH e AHST. Então, bora lá. Bom, o autismo me faz passar desafios em vários aspectos da minha vida e com o YouTube não seria diferente. Até porque pra você ter um canal no YouTube, você precisa fazer com que as pessoas entendam o que você tá querendo dizer, o que você tá querendo passar com o vídeo. E sinceramente, o erro das pessoas é acreditar que problemas de comunicação se resume a você ser verbal ou não verbal. Até porque muita gente chega e diz: nossa, mas eu nunca saberia que você é autista, porque você fala super bem, nem parece ter um problema de comunicação. Só que na verdade só 7% da nossa comunicação geral é feita por palavras. Linguagem corporal corresponde a 55% da nossa comunicação, tom de voz 38% e
palavras em si, só 7%. E é justamente nesses mais de 90% que eu tenho dificuldade. Falando sobre o YouTube em si, eu não mostro meu rosto quase nunca, porque eu não consigo ser muito expressivo na vida real, o que faz com que, às vezes, eu esteja tendo o melhor dia da minha vida, mas esteja sendo tão expressivo quanto o Omori. Eu até consigo sorrir, mas é porque, na verdade, eu aprendi com o tempo. Antes eu sorria de um jeito muito estranho, inclusive. Eu não consigo manter contato visual também, e é bem difícil pra mim ficar olhando pra câmera. Eu genuinamente tenho um certo medo de acabar parecendo meio um canivale, porque acredite se quiser, as pessoas que não são autistas normalmente veem autistas como um canivale. Como se a gente fosse outra coisa também, é que dependendo do meu hiperfoco, meu Deus do céu, eu não consigo fazer nada. O que me atrapalha e muito. Então se você não é autista ou não tem TDAH, para de falar hiperfoco, mano. Esse bagulho não é engraçadinho. Esse bagulho atrapalha a vida da gente. E outra coisa é que também eu sou um pouco demais na minha, e não é na maldade. Eu até tenho um certo medo de acharem que eu me acho muito estrelinha, que eu sou arrogante, que eu não gosto de interagir ou conversar com outros criadores. Mas é porque na verdade eu realmente tenho muita dificuldade pra interagir. Além de muitas vezes não entender contextos sociais que todo mundo entende, se não for falado diretamente pra mim. Eu também tenho um certo medo de ser inconveniente, sabe? Porque muitas vezes eu acabo me empolgando e falando demais, ou até um pouco rápido demais. Às vezes, dependendo até do assunto, eu acabo acidentalmente interrompendo a pessoa, mas não é na maldade. Eu, inclusive, fico com muita vergonha quando isso acontece e peço muitas desculpas. Mas eu fico muito feliz quando outros youtubers me chamam pra participar de algo ou pra bater um papo. Então, por favor, não tenham medo. Eu só sou um bicho das cavernas, mas eu não mordo. E bom, eu acho que é isso na maioria das vezes. Muito obrigado, Bia, por ter me convidado pra participar do seu vídeo. E se inscrevam no canal dela, hein, rapaziada. Ok, eu só falei sobre coisas negativas nesse vídeo todo, mas se pra produzir vídeo é um sacrifício tão grande assim, por que eu só não desisto e vou pra alguma outra carreira? Ficar justo na área de comunicação social é uma coisa bem irônica, principalmente pra um autista estar. Eu lembro até de quando eu fui pra minha primeira sessão com a minha psiquiatra atual, e eu falei pra ela que eu ia fazer um curso de publicidade e propaganda, e a primeira reação dela foi dizer nossa, não querendo te desmotivar, mas saiba que você vai sofrer. E, infelizmente, ela tava certa. Só que, mesmo eu tendo essas dificuldades, eu continuo porque, acima de tudo, a minha maior alegria, a minha maior motivação é ver várias pessoas reunidas pra comentar sobre um assunto específico que eu trouxe e que eu gosto. Tipo, é muito legal poder dar visibilidade pra coisas legais, engraçadas, ou às vezes até coisas ruins, mas que é importante divulgar pra denunciar, e receber vários comentários de pessoas apreciando o meu conteúdo ou até falando que são meus fãs e se inspiram em mim. E também foi graças a esse trabalho que eu conheci pessoas incríveis desse meio que eu mantenho contato, e disso surgem algumas conversas e colaborações muito iradas. Em especial, eu quero destacar a BGS do ano passado. Cara, de verdade, aqueles 4 dias foram um dos melhores dias de toda a minha vida. Eu conheci pela primeira vez vários amigos virtuais meus pessoalmente, eu andei com pessoas muito queridas que me trataram muito bem, vi e conheci youtubers que eu achava bem legais, foi muito divertido, recompensador, e apesar de que todo dia eu voltava pro hotel morta socialmente, e eu voltei de São Paulo com um resfriado que durou semanas, eu pelo menos fui uma pessoa morta feliz. E eu espero que vocês tenham gostado! Já faz um tempo que eu queria fazer um outro vídeo sobre autismo, porque sinceramente, o meu último vídeo sobre esse tópico é o meu favorito do canal. De verdade, eu fiquei muito emocionada com as milhares de pessoas comentando sobre as próprias experiências, simpatizando e entendendo as nossas dificuldades. Eu achei isso uma coisa muito bonita, ainda mais num vídeo sobre um caso tão triste que acabou tendo um final feliz. E nada melhor do que aproveitar pra desabafar sobre as minhas próprias experiências, né? Talvez esse vídeo sirva pra explicar o porquê da minha frequência não ser tão grande quanto eu queria, porque realmente criar conteúdo na minha pele não é nada fácil, e talvez alguém possa se identificar com isso. Quem sabe, né? Enfim, muito obrigada aos membros, vocês ajudam muito o canal financeiramente, e a você também que assistiu até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!